Porque Tove, Raverins, Racolo Becedo, e como é que vocês vão? Vamos fazer aqui a leitura da nossa terceira parte, né? Da terceira parte da nossa porção aqui, da nossa Parashá Hashavua, da nossa porção da semana, tá? Nós temos um capítulo aqui, ele não é muito comprido, também não é muito pequeno, mas ele tem dois assuntos interessantes que eu queria tratar aqui com vocês, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. Nós estamos aqui no livro de Bamidbar, tá? É números em português, tá? No deserto em hebraico, tá? Estamos aqui no capítulo 26, vamos fazer aqui a leitura do versículo 52 e 53, tá? Vou fazer a leitura do 52 e 53 aqui em hebraico, já traduzindo, e depois a gente continua com o português, tá bom? Então diz assim, ó: Vai da Ber El Hashem Moshe Lemon, né? Falou Deus a Moisés dizendo: Laale Tsehalek Haaretz, né? A este será, essa será dividida a terra, né? A estes aqui vão ser dividida a terra. Benahalá Bemispar Shemot, ou seja, né? Benahalá, a herança, né? Em herança, no caso aqui, Bemispar, segundo o número, né? Dos Shemot, segundo o número dos nomes, tá? Então, nós vemos aqui que após ali a soma, né, o censo que Deus fez ali para Moshe, antes dele entregar, né, entregar toda a contagem ali do povo de Israel para Deus, Deus vem agora e fala justamente que ele fazer o que? A repartição da terra, né? Você repartirá esta terra, né, como herança entre esses nomes, pelo número desses nomes aqui, tá? No Bemispar Shemot aqui. O versículo 54 diz assim, ó: Para uma tribo grande, você dará uma herança maior. E para uma tribo pequena, você dará uma herança menor. Cada homem receberá uma herança de acordo com o seu censo. Olha só que interessante o nosso passuque, nosso versículo. Ele diz assim que ia ser feito por um sorteio, tá? Ou seja, aí Deus vem e fala assim, tá? Que são um sorteio, nós vamos falar para frente, tá? Acabei me adiantando um pouquinho aqui, mas quem conhece a passagem sabe que foi feito por um sorteio. Aí você vai perguntar assim, mas como é que Deus fala que para uma tribo grande é uma herança maior e para uma tribo menor uma herança menor, se era feito por um sorteio, né? Aí Deus fala assim no 55, você deve somente repartir a terra através de um sorteio, tá? Eles a herdarão de acordo com o nome de seus ancestrais tribais. Mesmo que um grupo seja numeroso ou pequeno, a sua herança, né, a sua herança da terra aqui será distribuída por meio da boca do sorteio, tá? Limat, tá? Antes de nós falarmos aqui, porque ele vai fazer uma soma aqui dos filhos de Kehat, né, que no caso era a tribo de Levi, vamos falar um pouquinho como funcionava esse sorteio. E como que pode? Se uma tribo ela é maior, ela vai ter uma herança maior. Se uma tribo é menor, vai ter uma herança menor. Mas como que isso vai sair num sorteio? Como que vai ser um sorteio? Justamente a ideia do sorteio é você tirar toda aquela questão de favoritismo, tal, tudo. Mas por que então Deus fala para essa herança ser maior? Para uma tribo maior ou uma menor, sendo que vai ser feita por um sorteio? Rashi, ele vem aqui e nos explica como que era feito. Aqui, ó. Para a tribo com grande população, deverá ser entregue uma parte maior. Embora as porções fossem desiguais, uma vez que as parcelas foram divididas segundo o tamanho das tribos, elas foram decididas por meio de sorteio, né? Como falamos, por serem desiguais. O lote que correspondia a cada uma delas foi determinado pelo Espírito Divino. Nós vamos se aprofundar um pouquinho melhor aqui. Conforme descrito explicitamente em Baba Batra, tá? Que é um tratado do Talmud, ele explica bem minuciosamente como era feito isso aqui, tá? Lá na página 122a, tá? Eleazar, o sumo sacerdote, estava vestido com Urim e Tumim, tá? E ele dizia, inspirado pelo Espírito Divino, tal e tal tribo será designada para tal e tal território.
Então nós sabemos que Eleazar, sumo sacerdote, filho de Aharon, tinha a questão do Urim e Tumim, que carregava no peitoral, né? Nós sabemos aqui, já falamos bastante sobre essa questão do peitoral. Tem o Urim e Tumim, que era da onde saía todos os ditos de Deus, tá? Ou seja, era o que era feito, era pela vontade de Deus. Então o sorteio, ele era feito pela vontade de Deus, ou seja, Deus sorteava para ninguém falar, o fulano foi favoritado, não. Deus aqui fez corretamente, tá? Ó, o nome das tribos era inscrito em 12 papéis, né? Aí tava lá a tribo de Shimon, a tribo de Gad, a tribo de Asher, Naphtali, né, Menashe, e por aí vai. Os 12 territórios e outros 12 papéis, tá? Eles os misturavam em uma urna e o chefe da tribo colocava sua mão dentro e tirava os dois papéis. Em sua mão saía um papel que levava o nome da sua tribo e um papel em que estava escrito o nome do território designado para a mesma tribo. O próprio papel do sorteio anunciava e dizia: eu sou o papel de sorteio relativo ao território tal e tal designado pela tribo tal. Conforme diz o versículo, preste bem atenção, o próprio versículo diz assim: por meio da boca do sorteio, tá? Ou seja, a questão aqui era totalmente divina. Era um sorteio, porém a boca do sorteio, ela falava quem saiu a sorte de tal tribo e o território. Ocorre que algumas eram, né, superiores à outra e a terra não foi dividida apenas de acordo com sua área, mas avaliada uma porção inferior de terra suficiente para semear a medida de um cobre, que era um cara que era a medida, poderia ser equivalente a uma porção superior, suficiente para semear um seá. Sendo assim, tudo era baseado na qualidade do solo, tá? Kirash ele dá uma explicaçãozinha em relação à qualidade da terra, tá? Sobre a medida. Por quê? Porque era tudo feito de acordo com a vontade de Deus. Por isso o sumo sacerdote estava lá com o peitoral, o Urim e Tumim, para ser o sorteio feito de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Nós lembramos o que aconteceu com Cora, com Datã e Avirã, quando vieram perante Moisés e disse: você está fazendo somente o que é da sua vontade. Você não está fazendo aquilo que Deus tem pedido. Você não está fazendo segundo Deus, você está fazendo segundo a sua vontade. Então, se Moshe viesse aqui e fizesse esse sorteio assim, as pessoas também iam falar para ele, novamente: Moisés, você está privilegiando tal tribo, tal. Então, Deus falou: eu vou fazer, tá? Através do sumo sacerdote Eleazar, pelo Urim e Tumim, que saía as palavras de Deus, e o sorteio também vai ser totalmente divino. Vai ser por mim, ou seja, ninguém vai poder falar nada contra Moshe, tá? Tem toda uma explicação aqui também de Irache sobre a questão que fala assim de cada tribo, tá? De acordo com o nome de seus ancestrais. Porque as tribos, na verdade, elas foram separadas desde lá do povo que saiu do Egito. Nós sabemos que até esse ponto aqui vai ser explicado melhor aqui na frente, a gente traz novamente aqui, tá bom? Então vamos lá, só para nós darmos continuidade aqui, ó. O versículo 57 diz assim: essas são as famílias dos levitas, né? Incluídas no censo, tá? Por quê? Vamos lá. A família de Gershon, descendente de Gershon, a família de Kehat, descendente de Kehat, a família de Merari, descendente de Merari. Esses eram as famílias levitas. A família Livni, a família Hebroni, a família Malchi, a família Mushi, a família Korhi. Kehat era o pai de Amram, que era, no caso aqui, o pai de Moshe, né? E Aharon e Miriam. O nome da esposa de Amram era Yocheved, a mãe de Moshe, Aharon e Miriam, a filha de Levi, que deu à luz para Levi no Egito. Para Amram, Yocheved deu à luz a Aharon, Moshe e sua irmã Miriam. Nadav, Aviú, Elezar e Tamar nasceram de Aharon. Nadav e Aviú morreram quando eles foram, né, oferecer um fogo estranho diante de Deus, uma vontade de Zará, um serviço estranho a Deus. O número total contado de cada, né, foi dado de 23 mil aqui, das famílias do Levita, que nós sabemos que eles não faziam parte da herança, mas foram contados ali, tá? Cada varão a partir de um mês de vida. Os levitas não foram contados junto com os filhos de Israel, tá? Uma vez que eles não receberam nenhuma herança juntamente com os filhos de Israel. Era feito um censo próprio deles, não era contado junto com o povo de Israel no censo. A gente já falou sobre isso aí, porque que os levitas não eram contados com as tribos de Israel. Só você procurar aí na nossa playlist, tá bom?
Isso conclui o censo de Moshe e Eleazar, o sacerdote que contaram os filhos de Israel nas planícies de Moabe, ao longo do Jordão, perto de Jericó. Dentre estes, aqui que eu queria entrar com vocês quando estava falando a questão da herança pelas tribos, tá? Dentre esses, não havia um só homem que for incluído no censo de Moshe e Aharon quando esses encontraram os filhos de Israel no deserto do Sinai, quando eles contaram ali. Pois Deus lhe havia dito que eles morreriam no deserto. Nenhum homem restou dentre eles, exceto Caleb, filho de Efuné, e Yehoshua ben Nun, filho de Nun. Então a Torá já bem explica aqui, essa geração já são 40 anos pós aquela geração que saiu toda do Misrai, do Egito. Toda aquela geração havia morrido. Então a Torá está falando, esses homens que foram contados agora não tem nenhum daqueles anterior. Como Deus havia falado para Moshe que aquela geração morreria no deserto, nenhum deles herdariam, a não ser Caleb ben Yefuné e Yehoshua ben Nun, né, filho de Nun. Tá? Então, quando ele fala sobre a questão dos seus ancestrais, das tribais ancestrais, está falando que era segundo aqueles que saíram da terra de Israel, não segundo esses agora. Ou seja, porque a promessa foram feita a eles, ainda que eles erraram, né, fizeram ali a Avodat Zará, o serviço estranho, né, acabaram morrendo, a herança era conforme Deus havia estipulado lá atrás, para que não viesse agora a herança que Deus prometeu aos seus ancestrais vir bagunçar. Não, todos teriam que herdar segundo o que foi dito a Deus lá atrás, mas todos esses eram filhos deles, tá? E aqui vai entrar um assunto bem interessante para nós entendermos melhor como funcionou essa questão da herança pelas tribais, tá? Pelos ancestrais, desculpa, tá? Então nós entendemos que toda essa geração agora é uma geração nova, tirando Yehoshua e Caleb, tá? Então vamos ler aqui para nós entendermos melhor. Então esse era o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês. Como era que é feito esse sorteio, como era que é feita essa distribuição de terras, tá? Agora vamos entrar num outro detalhe aqui bem importante, tá? Diz assim, ó, versículo 65. Pois Deus lhe havia dito que eles morreriam no deserto. Nenhum homem restou dentre eles, Caleb, filho de Yefuné, e Yoshua ben Nun. Estamos no capítulo 27 aqui. E o primeiro versículo diz assim, tá? As filhas de Tselofahad, né? Tselofahad, o filho de Hever, que era filho de Gilad, que era filho de Marri, que era filho de Menashe, das famílias de Menashe, filho de Yosef, vieram, seus nomes eram, tá? Então, a Torá aqui começa a traçar a linhagem das filhas de quem? De Tselofahad, tá? Que vai bater justamente lá na tribo de Manassé. Então, a tribo de Manassé, um dos filhos ali de Yosef, estava dentro da questão da herança das tribos. Então, elas eram filha desse homem, que era descendente dessa tribo, tá? Aí aqui a Torá vem falar o nome delas, né? Era Malá, Noa, Roglá, Milca e Titsar. Elas ficaram diante de Moshe, diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos líderes tribais e da congregação inteira na entrada da tenda da reunião, dizendo, então elas vieram, presta bem atenção, então já houve uma convocação, elas já convocaram Moshe, convocaram Aharon, convocaram o Sanhedrin, convocaram toda a congregação, elas tinham algo a falar para Moshe, tá? E aqui entra justamente que diz assim, né? Moed lemo, falar, né? Avino, mete, nosso pai morreu, né? Bamidbar, no deserto, verrulo, tá? Ou seja, ele não fazia parte, tá? Verrulo, do que Ra'a Betol Hadá, ou seja, ele não fazia parte daquela geração que o quê? Que havia, tá, se rebelado contra Deus na Assembleia de Cora. Mas ele morreu devido ao seu próprio pecado. Ele não tinha filhos homens. Porque o nome de nosso pai deveria se perder de sua família por ele não ter nenhum filho homem. Dê-nos uma porção juntamente com os irmãos de nosso pai, tá? Aí vem, Moshe trouxe o caso delas diante de Deus. E aqui nós terminamos a nossa porção, tá? Como eu disse, ela é curta, mas ela tem uns assuntos interessantes aqui. Então vamos lá. Então chegaram essas 5 moças,
tá? Perante Moshe, toda a congregação, Eleazar, ou seja, elas têm algo para tratar. Que era justamente o seguinte: as terras estão sendo distribuídas conforme, né, a herança, conforme a herança das tribos, tá? Como eu vinha falando muito nos meus vídeos aqui, entendam bem. Pelo pai vem a herança da tribo. Pela mãe, se a pessoa é Yehudi ou não, se é judeu ou não. Aqui mais uma prova da Torá sobre isso, tá? Por isso que a gente já comentou aqui em vários vídeos no meu canal aqui, que pelo pai você herda, se você é Judá, se você é Shimon, se você é Isahá, se você é Gad, Zebulon, Asher, pelo pai você herda a tribo, pela mãe se você é judeu ou não. Então o que acontece? Quando a Torá ela é muito enfática em dizer o seguinte: o Machia, né? Aquele que vai levar o povo ao conhecimento de Deus, aquele que vai trazer paz ao mundo, acabar com as guerras, vai reunir todo o povo de Israel espalhado pelo canto do mundo, vai trazer paz total ao mundo, ele vai vir do que? Da raiz de Jessé, da raiz de Jessé. Jessé é pai de David, que era da tribo de Judá. Então, daqui você entende pela própria Torá que o Messias ele tem que ter um pai humano, tá? E ele tem que ser da descendência de Judá, tá? Então, daqui você acaba com todo o mito de supostos machias que vieram, né, de que não tem um pai biológico, um pai humano. Então, a própria Torá, olha só que o que nós vamos entender está na porção de amanhã, tá? Pedir para Deus que eu venha me lembrar desse assunto para que nós podemos continuar, porque a Torá ela termina a porção justamente aqui nesse pedido. E na porção de amanhã, o resultado é saído sobre o que Deus falou sobre o pedido dessas mulheres aqui, que ainda vamos falar um pouquinho mais sobre elas aqui, tá? Então entendam bem. Sobre o Machia, ele tem que vir da tribo de Judá. Então ele tem que ter um pai biológico, tá? E é justamente isso aqui que a Torá está tratando. Elas vieram falar para Moisés, a Arão e todo o Sanhedrin, a congregação ali, né? O juiz falava, ó, o nome do nosso pai vai se perder porque nós somos mulheres? Porque a descendência vem pelo filho, homem, de tribo? Será que isso é justo? Tá? E ela fala assim, então faz o seguinte, dê uma porção juntamente com os irmãos do nosso pai, para que o nome dele não se perca, tá? Aí vamos ler os comentários aqui, para a gente se aprofundar um pouquinho sobre esse assunto, que só para nós encerrarmos, tá? Vamos lá. Fala assim, ó. Uma vez que elas iriam dizer que ele morreu por seu próprio pecado, precisam dizer que não foi por causa do pecado daqueles que se queixaram e que ele não participou da Assembleia de Cora, que incitara contra Deus, mas que ele morreu por seu próprio pecado e que ele não levou outros pecados. Então, a primeira coisa que essas meninas chegam e falam aqui é justamente isso. Vamos ler no literal, depois nós vamos trazer uma mensagem aqui só sobre essa parte. Então, elas vieram falar para Moisés, ó, eles não fizeram parte da rebelião de Cora, tá? Não fizeram parte dos queixosos, aqueles que se queixaram depois que vieram o povo ali falar sobre a terra de Israel. Eles morreram pelo seu próprio pecado. A Irache vem aqui e traz um comentário do que o próprio Rabi Akiva fala. O Rabi Akiva fala que, na verdade, quando ele fala morreu no seu próprio pecado, está dizendo que o pai delas era aquele homem que foi colher lenha no Shabat e morreu. Tá? No caso, ainda era um jovem, então ele acabou morrendo. Isso aqui já são 40 anos depois. Tá? Já o Rabi Shimon diz, ele estava entre os que se obstinaram a subir na montanha para adentrar na terra de Israel após os eventos dos espiões. Ou seja, já Rabi Shimon fala que não era esse. Ele fazia parte daqueles que, depois que foi dado o decreto que toda aquela nação morreria no deserto porque eles falaram mal da terra de Israel, ele foi um daqueles que pegou, se reuniu e falou, não, vamos tomar a terra então agora. Eles subiram e ali eles foram mortos pelos povos de Moab, pelos amalequitas ali, tá? Então, por isso que elas falam assim, ele morreu no seu próprio pecado. Ele não levou outras pessoas a pecares, como Cora, Datã e Avirã, que levou toda uma congregação junto com eles. Ele morreu por ele, ou seja, já apresentando que a causa do pai delas
Era algo totalmente individual, que ele não fez e levou outro junto com ele, tá? Primeira coisa. Então daqui você entende que elas eram moças justas, sábias, tá? E que o pedido delas aqui de justamente elas herdarem parte ali da terra que foi prometida à tribo de Manassés lá atrás, já que o seu pai fazia parte dessa tribo, não era só no caso aqui, no caso para o homem, que elas deveriam herdar. Então, por isso ela fala, dê-nos herança até com os irmãos do nosso pai. Olha só, a Irá fala assim, por que o nome do nosso pai deveria se perder? Somos seus descendentes no lugar de um filho homem. E se as mulheres não são consideradas descendentes, então deixe que nossa mãe seja tomada por livreado pelo seu cunhado. Ou seja, ainda então, elas vêm e falam, ó, vamos fazer segundo a lei de Deus. Presta bem atenção. O nível de sabedoria, o nível de justiça, o nível de entendimento dessas moças. Então faz o seguinte, a nossa mãe, faça ela com aquele livreado, ou seja, não tem a lei do livreado, se o irmão morre, não gerou filhos, o irmão mais novo tem que casar, o irmão anterior tem que casar para levar, para dar continuar a descendência, né, a descendência do seu irmão. Ela fala, então faz isso com nossa mãe, dá para ele, ou seja, aí nós vamos acabar herdando a terra juntamente, que era a terra do nosso pai, ou seja, não vai se perder, tá? A Irache fala assim, ó, por ele não ter um filho, né, um filho homem. Mas se ele tivesse um filho, não teriam feito nenhuma reivindicação. Isso nos ensina que eram sábias. Como eu estou dizendo aqui, elas não eram mulheres sábias. Elas não foram a causar. Olha só a diferença de Cora, né, de Datã e Abiram ali, que foram perante Moisés para causar, querendo chamar a atenção de todos. Nós sabemos que Cora saiu de tribo em tribo ali, falando de Moshe. Elas não, reuniram toda a congregação, reuniram Moshe e Eleazar, o sumo sacerdote, e falaram, não, nós vamos trazer aqui perante a lei de Deus. Vamos falar aqui segundo o que Deus fez. Nós não estamos aqui causando, nós estamos aqui querendo achar uma brecha na lei, querendo fazer bagunça, querendo mudar aquilo que Deus fez. Não, dentro do que Deus fez, você sabe que é perfeito, Moshe e Eleazar. Então deve ter algo aqui dentro que possamos herdar juntamente a herança do nosso pai, tá? E aí o último versículo que nós vemos fala assim, que Moshe trouxe o caso delas diante de Deus, tá? E nós só vamos poder falar isso aqui na porção de amanhã. E Irache fala assim, a lei lhe escapou e aquele foi punido por ter assumido uma postura de grandeza ao dizer, e se o caso for muito difícil para vocês, tragam para mim. Já uma outra explicação fala não. Esta passagem deveria ter sido escrita por Moshe, mas as filhas de Tesseloferrado fizeram por merecer e por isso essa porção foi escrita por intermédio delas. Olha só. Então Urashi traz dois comentários. Lembra que Moshe comentou justamente que se o caso fosse muito difícil trazer para mim, quando Itrô chegou ali e falou, você fica o dia todo aqui em pé, sentado, o povo em pé, trazendo os casos, divide. Pegue casos menores e divide com outras pessoas que não precisam chegar até você. E Moshe fala, aí Moshe pega e fala assim, então os casos difíceis trazem para mim, que Moshe não tinha uma resposta, teve que buscar para Deus. Aí a outra explicação, né, a Irache fala que Moshe, no caso, ele foi punido por isso. A outra explicação fala que não, que na verdade elas eram as meninas, elas fizeram por merecer, justamente, né, porque essa passagem foi escrita justamente, olha que importância que tem a mulher dentro da Torá, né? Você vai ver na porção de amanhã o que Deus vai falar. É muito profundo isso, tá? Mas, ou seja, essa passagem foi escrita aqui por causa do mérito delas. Elas não procuraram algo para elas, elas procuraram porque o pai havia morrido, então elas queriam ali justamente que o pai delas a herança do pai delas não fosse perdida. Elas não estavam buscando para ela. Olha, tem nossa mãe casa com o cunhado e assim continua, tá? Então, para que o nome do pai não se perdesse. E essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês aqui, meus amigos. Só que eu tenho um outro detalhe que eu queria mencionar com vocês aqui, tá? Bem profundo que nós possamos trazer aqui. Só para nós encerrarmos. Então nós vemos aqui que quando as filhas de Seloferrad, elas vieram ali até Moshe, né?
e falaram a Moshe que seu pai delas não faziam parte ali daquela rebelião de Cora, o que que elas estavam falando para Moshe? Olha só, Moshe, né, não foi o nosso pai um dos que participaram daquela ofensa pessoal a ti, que foi Cora ali contra Moshe, tá? Então daqui nós aprendemos algo bem interessante. Isso nos ensina uma lição sobre a suscetibilidade humana. Por quê? O ser humano, ele é suscetível à polarização, tá? Então o que acontece? Se elas vierem e tragam a Moisés aqui, né, e fala que o pai delas foi um daqueles que participaram ali na rebelião de Cora, que foi um ato totalmente voltado a Moisés ali, falando que Moisés estava cometendo ali, vamos colocar assim, preferências sobre a sua família, Moisés poderia vir a julgar negativamente porque foi uma pessoa que fez parte de uma afronta pessoal a ele, tá? Então, nós vemos aqui que Moisés, ele era um servo de Deus, fiel a Deus. Mas ele não estava longe, não estava, como que eu posso dizer, ele não estava de uma maneira que viesse a ser como um ser humano comum, vamos por assim dizer. Porque ele estava suscetível à polarização. Ele poderia muito bem, quando ele soubesse. Ah, então o pai delas é um daqueles que me afrontaram. Então eu não vou dar um voto favorável a elas. O que Moshe fez? Moshe pegou e fez o seguinte: eu vou consultar a Deus. Eu vou falar com Deus. Porque eu sei que no meu interior, algo que aconteceu há 39 anos atrás, que foi quando aconteceu o ato da rebelião de Cora, pode ainda existir requisitos dentro do meu coração para que eu venha guardar mágoa sobre tal pessoa. Nós sabemos aqui que não é o caso. Ele não fez parte da rebelião, tá? Mauri, mas qual que é o ensinamento que nós temos daqui? O ensinamento, ele é esse. A Torá ela é clara e objetiva em várias vezes, pela boca de duas ou mais testemunhas. Toda palavra ela deve ser confirmada. Todo o julgamento deve ser confirmado. Ou seja, não adianta uma pessoa só vir falar isso, né? Não, tem que ter testemunhas. Pessoas têm que terem visto aquela ação. Então, Moshe aqui, que ele traz a importância de sempre envolver uma terceira parte em todo caso de julgamento, justamente a fim de não ser influenciado pela polarização, tá? Uma polarização aqui pessoal. Essa é a mensagem aqui que as filhas de Tesselferrad traz e da atuação de Moshe aqui. Eu vou consultar a Deus, porque pode ser que tal pessoa tenha me afligido há um tempo atrás e eu ainda guarde rancor e eu acabo vindo julgar não favorável por causa de polarização pessoal, porque eu possa generalizar a atitude dele juntamente ali, no caso aqui da nossa passagem com Cora. Então tomamos muito cuidado nisso, meus amigos, tá? Por isso a Torá ela é muito enfática em questão de você fazer julgamento. Você, quando vai fazer o julgamento, você não pode ter acesso à cena do crime, você não pode ter acesso, no caso, aquela situação para você não ser influenciado emocionalmente e você acabar julgando segundo aquilo que você viu, segundo aquilo que você ouviu.
você vai julgar segundo a reta justiça. Por isso que fala que você não pode se envolver emocionalmente num caso, porque você vai dar um veredito muitas vezes favorável ou negativo, dependendo do lado do que você está dentro do caso. Devemos ser totalmente imparciais, devemos julgar segundo o que é reto. Por isso Moshe foi consultar a Deus. Deus ele é imparcial. Deus julga segundo a reta justiça. Deus vê tudo. Não passa nada perante os olhos de Deus. Por isso Moshe ficou com medo. Será que ele fez parte da rebelião de Cora? Se for, eu não vou julgar corretamente. Vou consultar a Deus para ver o que deve ser feito. Tá bom, meus amigos? Esta é a mensagem dessa paraxá, a importância aqui dessas meninas que foram pessoas justas, que não buscaram bem próprio, estavam buscando algo que era devido ao pai delas que havia falecido, e qual elas trouxe uma defesa do pai delas perante a corte ali judaica, que ele não havia feito parte de toda essa rebelião, ele morreu pelo seu próprio erro, pelo seu próprio pecado, ele não levou ninguém consigo. Então ele também tem o direito, e aqui Moshe vem e nos ensina: julgue tudo imparcialmente, não tenha polarização, não polarize algo pessoal para você, tá? Infelizmente nós vemos muito isso no nosso mundo, é algo totalmente difícil, porque as pessoas estão tão envolvidas com coisas fúteis e inúteis, sem o auxílio de Deus para nada, julgam segundo as suas próprias vontades. E a Torá, ela lá atrás já vem nos ensinar, Moshe já vem nos ensinar: julgue tudo segundo a reta justiça de Deus. Tá bom, meus amigos? Então, mais uma vez, como eu sempre digo aqui, muito obrigado, Todarabá. Agradeço por você estar aqui nesse canal acompanhando comigo, tá? E você que é novo, que chegou aqui nesse canal, mais uma vez, Todarabá, muito obrigado, tá? Bekol Tov, tudo de bom. Atzlahá, sucesso, Parnassá, sustento na vida de todos. É o que eu desejo, tá? Para todos nós aqui. E que nós queremos que Mashiach se revele ainda hoje, tá? Traga a redenção para a humanidade, construa o terceiro templo, o terceiro Beit HaMikdash, volte ao serviço de Deus, nos ensine mais ainda dos preceitos de Deus, esclareça para nós, né, assuntos ainda que são ocultos aos nossos olhos, que essa vai ser uma das funções do Mashiach, revelar aquilo que está ainda oculto dentro da Torá, tá? E no demais, amigos, é isso. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui de volta com a nossa quarta parte dessa porção, dando continuidade aqui a esse pedido, ver o veredito de Deus sobre o pedido das filhas de Sephorad, tá? E vamos ver o que Deus tem a falar de toda a ação dessas moças aqui, perante Moshe, perante Elezar, perante o Sinedrim ali, e toda a congregação de Israel. Amigos, Todarabá mais uma vez, tá? Muito obrigado e Lehitraot. Nos vemos então ali no próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Abraço.